Leia comigo o versículo 35 do capítulo 8 de Romanos. Quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. A tribulação ou a angústia? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Quem? É uma pergunta que ele está falando. Qual dessas coisas pode nos separar do amor de Cristo? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Aí vem de novo outra pergunta. Porque estou bem certo de que... Pergunta não, vem uma afirmação. Primeiro foi uma pergunta, agora é uma afirmação. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá, o quê? Separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Percebeu alguma coisa aqui? Não. Não percebeu nada? Percebeu? O quê? Não entendi. Nada pode separar a gente do amor. Você não percebeu nada, não? Está faltando uma coisa ali que não foi colocada. Hã? Não ouvi. Você não reparou que ali ele não fala de pecado? Aqui ele não fala de pecado. Ele poderia falar assim, nenhum pecado nos separará do amor de Cristo. Mas ele não fala. O apóstolo Paulo não fala de pecado. Ele fala de um monte de coisa que não separa, mas ele não fala pecado. Porque o pecado, que tem uns cisquinhos aqui. O pecado é a única coisa capaz de nos separar do Senhor Jesus. Não tem nada nesse mundo que é capaz de separar uma pessoa do amor de Jesus. Se esta pessoa está voltada para quem? Para Ele. Mas o pecado separa. O pecado, pessoal, ele separou Jesus de Deus. Não vai separar você, eu, de Deus. Ele conseguiu separar Jesus de Deus. Na cruz, Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento da cruz, naquele momento que o Senhor Jesus estava na cruz, ele não estava em pecado, mas ele atraiu o pecado de toda a raça humana, passada, presente e futura.
Então, pelo fato dele ter atraído para si, para o seu corpo, o pecado da humanidade, Deus, por ser santo, puro, não pôde estar ali com ele, não pôde coadunar com ele, não pôde estar ali junto naquele momento. Se ele não pôde estar junto com o Senhor Jesus, naquele momento em que ele estava atraindo para si o pecado, imagina comigo. Imagina se eu viver na prática do pecado, se ele vai ficar aqui comigo, aqui dentro de mim. Não vai. Então, você precisa ter essa consciência. Você precisa ter essa consciência. Nós temos aproximadamente 60 milhões, quase 60 milhões de evangélicos no Brasil. Era para o Brasil ser bem diferente do que é. Era para esses quase 60 milhões de evangélicos no Brasil fazer a diferença violenta. Fazer uma diferença muito grande, porque se se uma pessoa batizada, selada, rotulada pelo Espírito Santo, já faz uma diferença violenta, imagine 60 ou 50, vou botar 50 e poucos milhões de pessoas evangélicas. O problema é que dessas 50 e poucas milhões de pessoas evangélicas, a maioria vive no pecado. A maioria, eu não sei quantos por cento, mas a maioria vive, eu não estou falando que peca. Pecar, existe uma diferença do estado de pecado e o ato pecaminoso. O que é o ato pecaminoso? Errei, pequei, adulterei, me prostituí, não aguentei, me prostituí. Mas bateu na hora aquela dor, e a pessoa fala: ó, Jesus tem misericórdia. E ela se humilha, ela geme, ela pede perdão, ela confessa seu pecado. Ela não quer mais aquilo. Ela fez aquilo ali, foi um tropeço, ela tropeçou e caiu. Seja pastor, membro, obreiro, seja bispo, seja lá quem for. Ninguém está livre disso. Ela tropeçou e plum, caiu. Ela errou. Mas bateu o arrependimento dela, o interior dela não aceita mais aquilo. Não se adapta mais com aquela prática daquele pecado. Então bateu aquele arrependimento sincero, ela disse: não, ela fica logo desesperada. Eu vou dizer por quê, já. Eu vou mostrar uma coisa aqui para você que você vai entender rapidinho por que ela fica desesperada. Então, ela errou. Ai, meu Deus. Às vezes é uma coisinha boba, pequenininha. Mas ela, meu Deus, Jesus, Bispo Cocato, vem aqui, por favor, eu queria conversar com o senhor. Olha,
eu pequei. Eu fiz isso. Quando não, vai até o Senhor Jesus, conversa, confessa. Então, e não volta mais a fazer aquilo. Então, aquilo ali foi um ato, o quê? Pecaminoso. Então, existe o ato pecaminoso. E existe o estado pecaminoso. Qual é o estado? Pecou hoje, chora aqui na frente, está entendendo? Amanhã, peca de novo, a mesma coisa. E depois da manhã, e o mês que vem, e ela vai levando uma vida onde ela vem para a igreja, representa bem aqui na frente, quando o bispo chama na frente, derrama uma gotinha de lágrimas, mas quando sai ali, passa por aquela porta, já está um encontro marcado para o pecado de novo, lá na frente. Ela vai lá e peca novamente. Ela está no pecado, ela está praticando o pecado, ela não teve um ato pecaminoso apenas, ela está vivendo no pecado. Ela vem para a igreja, ela tem a Bíblia na mão, ninguém sabe que ela está no pecado, o pastor não sabe, o restante das pessoas não sabem. E às vezes ela chega para o pastor, para o bispo, falando, não sei o que está acontecendo comigo, não está dando nada certo. E o pastor se arrebenta todo de orar por ela, se arrebenta, jejua, fica magro, de tanto jejuar. E ela está no pecado. Ela está vivendo no pecado. Ela diz que quer ser batizada com o Espírito Santo e não consegue. Já está 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos na igreja. E o pastor ora, chora, e ela não recebe o Espírito Santo porque ela está vivendo na prática do pecado. Ela chama Jesus do Senhor, mas daqui a pouco você vai ver o que eu vou falar. Ela está vivendo na prática do pecado. Então, essas pessoas que estão vivendo dessa forma que eu estou falando, não se iluda, você está dando o tempo. Eu estou sem relógio aqui, ó, são 8h20 da noite. 8h20 da noite. Há 1 minuto atrás, você estava, há 1 minuto, vamos colocar assim, olha, você tem 55 anos. 55. Você vai fazer 56 amanhã. Você que está vivendo nessa prática do pecado, você vai fazer 56 anos mais perto de você da entrada no inferno. Se você morrer terça-feira, hoje é quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, você está a 6 dias de dar entrada no inferno. Se você morrer essa noite, quando acabar a reunião, você dormir e não acordar mais, então você está participando da última reunião antes de dar entrada no inferno. Lá na abolição, antigamente, acabou o culto da noite, e o pessoal foi fazer uma varredura, era costume fazer uma varredura na igreja para ver se tinha alguém escondido, pessoal da segurança.
E quando entraram no banheiro dos homens, tem um homem lá sentado no vaso, com as calças lá embaixo, morto. Morreu no vaso sanitário. Em Santa Catarina, em Joinville, o pastor está pregando e está um senhor assim. E ele está falando, pessoal, não dorme, pelo amor de Deus. Aquela velha guerra que a gente tem, né? Não dorme. Aí ele falou, não dorme uma vez, não dorme outra vez. Eu não vou falar mais, não. Foi até o bispo Sérgio Braga, você conhece, né? E o bispo Sérgio Braga está, não dorme, pessoal, não dorme. Aí, buscou, pregou, buscou, pediu oferta, terminou a reunião, o sujeito está lá, estava morto, morreu na reunião. Se você está vivendo na prática do pecado, eu vim te dar um recado. Se você morrer hoje e não se arrepender, sinceramente, você vai para o inferno. Com Bíblia na mão, vestido de obreiro, vestido de pastor, vestido de bispo, vestido de esposa, não importa. Você vai para o inferno. Por quê, bispo? Porque você está servindo a Ele. Coloca aí. Ao Senhor dos afastados. Você sabe quem é o Senhor dos afastados? O Senhor dos afastados foi o primeiro ser que se afastou da presença de Deus. Lúcifer. Lúcifer era da alta hierarquia do céu. Lúcifer, ele assistia diante de Deus. Ele era da alta hierarquia, como Gabriel, Miguel. Ele era o anjo que guardava os anjos. Ele era o querubim da guarda. Ele era, não dá para descrever, a nossa mente não consegue descrever, não consegue imaginar a formosura de Lúcifer. Ele era um anjo muito lindo. Ele andava no brilho das pedras. Ele morava no Monte Santo de Deus, que hoje é o quê? Hoje é o quê? O altar. Ele andava nas pedras afogueadas do céu. A Bíblia diz que ele era perfeito. Perfeito. Até que um dia foi encontrado nele o pecado. O miserável conseguiu pecar no lugar mais santo do universo, no céu, no lugar mais puro. Nasceu dentro dele o orgulho. Nasceu dentro dele a iniquidade, que é a maldade, o pecado. O bispo Macedo estava falando com a gente que a iniquidade é um pecado premeditado, planejado. É quando a pessoa planeja o pecado, ela organiza o pecado, ela está consciente, ela
trazendo para os nossos dias, ela vem na frente e fala com Deus e tal, mas dentro dela já está organizado que ela amanhã já está com... Posso falar? Amanhã ela já está com um encontro marcado no motel com alguém, um exemplo, estou dando um exemplo. Então, ela vem aqui na quarta-feira e tal, mas já está marcado. Então, ele arquitetou tudo. Lucifer arquitetou tudo. A Bíblia fala que o comércio dele se multiplicou. Aí eu fiquei pensando, o que é comércio? Comércio é troca. Você vai no comércio, você vai na padaria, você dá o dinheiro e troca por um pão, não é assim? Então, ele foi trabalhando, ele foi chamando o anjo aqui, falou assim, eu te dou isso aqui, eu te dou louvores, você vai ser louvado, você vai ser adorado também. Vem para cá, se junte a mim. E aí foi, trabalhando, até a terça parte dos anjos. Então, ele foi o primeiro a se afastar da presença de Deus. E conseguiu afastar a terça parte dos anjos. Ele pecou, foi o primeiro ser a pecar. E foi expulso do Monte Santo, foi expulso do céu. E caiu aqui, nesse chão. Caiu nessa terra. O que ele fez? Lucifer tinha um poder de persuasão muito forte, porque ele era um líder. Ele era um líder. Todo líder tem um poder de persuasão, formador de opinião, não é isso? Todo líder, ele tem facilidade para convencer outras pessoas. Então, quando ele chegou aqui, diz a Bíblia que a serpente era sagaz, não é assim? E ele viu que aquele animal também tinha uma capacidade de quê? De convencer. Deu para entender? Usou a serpente, trabalhou na cabeça de Eva e fez a mulher pecar. Com ela, Adão. Então, Adão foi o segundo afastado da presença de Deus. E por causa dele, a gente paga o pato até hoje. Deu para entender? Então, todas as pessoas, olha bem o que eu vou te falar, todas as pessoas que se afastam da presença de Deus, ou que estão afastadas da presença de Deus, estão servindo ao Senhor dos afastados. Com quê? Com que, bispo, que a pessoa está servindo ao Senhor dos afastados? Com o pecado que ela está praticando. O Senhor, a pessoa que se afasta da presença de Deus e vive na prática do pecado, porque você começou a cometer pecado um atrás do outro, você se afastou. Eu estou falando isso com propriedade, porque eu cuido disso todo dia no programa Obreiros em Foco. Saiu da presença de Deus, não tem jeito, você vai pecar. Aliás, a pessoa, ela está na presença de Deus, pecou, ela sai, automático. Saiu da presença de Deus e começa uma vida de pecado. Uma vida de pecado, vida de pecado, vida de pecado, vida de pecado. Ela pode até falar que Jesus é o Senhor da vida dela. Na boca você fala o que quer.
mas na prática, a pessoa, ela está sendo serva do Senhor dos afastados. Como é que ela está servindo? Posso falar? Você é casado e você trai a tua esposa, ou vice-versa. Na hora que você está lá no teretetê com a mulher, com a vizinha da casa 5, na hora, você está oferecendo um serviço, uma oferta para o Senhor dos afastados. Então, na hora que você está ali naquele pecado, seja ele, você está mentindo descaradamente, você está se prostituindo, você está adulterando, você está roubando, está se corrompendo. Nessa hora você está curvado diante do Senhor dos afastados, oferecendo para Ele a sua oferta. Você está servindo ao Senhor dos afastados. Nunca esqueça disso, da próxima vez que você estiver pecando. Tá bom? Na hora que você estiver lá, Bispo Cucato não está vendo, nem eu, nem ninguém. Na hora que você estiver fazendo a coisa errada, vai vir na tua mente assim, ó, eu estou fazendo uma oferenda, estou servindo, estou fazendo uma oferta para o Senhor dos afastados. Você vai ser servo dele. Se você está vivendo na prática do pecado, você está sendo servo dele. Cuidado.